Olá pessoal, tudo bem? Valber Marião aqui falando para você do canal Encabelados na TV, onde a gente fala muito sobre cultura, cor, corte, tudo que há, né, de fato no mundo da beleza. E hoje vamos dar sequência ao nosso mapa do corte. Isso mesmo, o mapa do corte. Geralmente o profissional tem muito medo, né, de fazer um bom corte de cabelo, até mesmo ele não houve uma introdução na sua formação como cortar um cabelo. E de fato no começo é meio complicado mesmo. Eu acredito que você que deve estar aí com 5 anos, 2 anos, até mesmo 10 anos de profissão cabeleireiro, tem muita dificuldade ainda em obter algumas informações que acredito que aqui nessas lives você vai ter um pouco mais de conteúdo para levar aí para o teu dia a dia, ok? A princípio eu vou fazer aqui algumas distribuições para que você possa entender e de fato levar todo esse conteúdo ao longo aí da tua carreira como um bom corte, onde você pode ter todas as opções de corte. Eu costumo dizer que o corte ele independe de tamanho do comprimento do cabelo. Você tem que entender apenas as bases, as sequências ou o mapa do corte para que você possa de fato ter a leitura daquilo que a cliente quer. Porque na verdade, fazer um corte em um cabelo acabado, ou seja, um cabelo com as pontas, desligações ali já feitas, é muito interessante. Mas aquela cliente que muitas vezes ela quer um cabelo um pouco mais alongado na frente e está muito curto atrás, né? São variações de corte e você de fato vai ter que desvendar e vai ter que tirar esse passo a passo e extrair ali daquele corte, ou seja, do cabelo que nós temos nas mãos. E dessa forma, onde você, tendo o mapa do corte aqui, essa diferenciação, e aí você vai levar para o teu dia a dia e para a tua linha de corte, onde você pode ser mais preciso, ok? Eu vou falar aqui sobre algumas distribuições e é muito importante eu estar dando esse toque, porque tem muitas pessoas que têm muita dificuldade em fazer as distribuições. E eu vou estar aqui fazendo essas distribuições para que você possa ter uma noção de onde você vai fazer esse corte. Qual a diferença entre repicar, desfiar? Eu costumo dizer que tudo pode, mas nem tudo deve, desde quando o cabelo seja apto para você desfiar ou até mesmo para você fazer um repicado, ok? Eu primeiro vou fazer a distribuição aqui. Eu sempre gosto muito de começar fazendo a minha distribuição aqui. E eu vou dar uma giradinha aqui, ó. Eu sempre dou um toque aqui, observe que já temos essa abertura aqui, essa distribuição natural aqui, ó. Isso faz com que eu possa ter uma melhor leitura no meu corte. Ou seja, onde eu possa de fato entender que esse cabelo aqui, ele corresponde às têmporas, ou seja, parte dos lados, e tudo que sobrou aqui, ele é da parte de trás, onde você vai fazer a elevação, onde você vai repicar o cabelo, onde você vai desfiar. Então, todo esse contexto é muito importante. E também vou fazer toda a distribuição no lado posterior, ok? Vou dar uma viradinha aqui, acho que está dando para você ver aí, legal? E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou dar uma giradinha, ok? E vou, de fato, entender que esse cabelo aqui, ele corresponde ao mesmo comportamento de um lado, a mesma forma do outro, ok? E dessa forma eu vou fazer a minha distribuição e vou abaixar aqui a cabecinha da minha cliente aqui. E muitas vezes as pessoas me perguntam, né? De fato é necessário você fazer um corte mecha a mecha? Você fazer uma elevação e fazer, ao invés de você levar todo aquele cabelo e fazer um único corte, é interessante fazer mecha a mecha? A gente sempre fala de pivô, ou seja, eu tenho que entender onde esse cabelo está sendo distribuído, para que lado vou fazer a elevação e qual o grau de elevação que eu vou fazer. Se você tem a habilidade de cortar, de fazer um corte com toda a camada de cabelo, né, toda a quantidade de cabelo de uma vez só, maravilha. Também vai depender da tesoura. As grandes dificuldades de profissionais cabeleireiros de fazer um corte com uma única tesoura, ou seja, uma única tesourada, é a forma que esse cabelo vai ser cortado e qual a tesoura que você vai estar usando. Porque muitas vezes alguns profissionais repicam,
ou fazer desfiado, e na hora de fazer a finalização, o cabelo sempre pende para um lado, sempre pende para o outro. Então isso é muito, essa expertise é muito de profissional para profissional, tá? E até mesmo do material, ou seja, da tesoura que você vai estar usando. Para você que tem mão pequena ou a mão grande, tem pessoas que têm dificuldade de pegar o cabelo, pode fazer sempre mecha a mecha. Eu vou fazer a distribuição aqui, que eu gosto muito de explicar e levar, né, essa continuidade aqui desse bate-papo nosso, né, costumo dizer que a nossa live é mais um bate-papo. Eu vou fazer essa distribuição fazendo aqui, ó, um V invertido aqui, ok? Pegando sempre essa minha base aqui do vértex, aqui, ó, e eu vou fazer a minha distribuição. E aqui eu vou ter esse cabelo aqui que vai me corresponder às minhas elevações. E do vértex, ou seja, da nuca, das têmporas para baixo, eu vou fazer a minha parte do corte, a linha do corte, ou seja, a base do corte, para que depois da base a gente venha fazer algumas elevações. Eu costumo dizer que tudo que a gente vem falando aqui nessas lives, nesses contextos aí, você que está chegando agora, pode nos acompanhar, dar uma olhadinha nas lives anteriores, que vai entender basicamente o que eu estou falando aqui. Se eu vou cortar mecha a mecha, se eu vou cortar praticamente com a mesma formatação, o porquê que eu vou cortar para dentro, tudo isso aqui, ele nos traz uma importância muito grande na forma que eu vou distribuir o cabelo. Eu vou também prender aqui essa outra seção, até para que a gente possa, de fato, mostrar esse bate-papo aqui, né, falar um pouco sobre essa distribuição. Ó, estou dividindo aqui, também elevando a mecha, e vou deixar principalmente aqui a base, o cabelo da nuca. O restante aqui, ó, eu vou estar subindo com a mecha, ó. Eu fiz uma elevação aqui da nuca, eu fiz outra elevação aqui e deixei praticamente aqui a parte da nuca, aquele cabelo da nuca ali que vai me corresponder com a base do corte. E o restante eu vou acompanhar, porém, para dentro e também fazer as elevações. O legal é que as pessoas perguntam assim, Valber, eu posso dar a base do corte primeiro e depois fazer a alegoria, ou seja, fazer o repicado, fazer desfiado? Eu sempre costumo mostrar e fazer no meu dia a dia no salão dessa forma. Tem pessoas que preferem fazer toda a alegoria do cabelo e depois fazer a base. O erro dessa característica de corte, né, desse princípio que a pessoa faz, muitas vezes quando ele repica, depois ele acaba não percebendo, ele repica o cabelo todo, desfia o cabelo todo, quando ele vai dar a base do corte, ele vai e corta com a tesoura reta. O que é que ele fez? Deu para entender? Então, se eu estou em um corte, se eu estou na linha horizontal aqui, estou na linha vertical ou estou na linha diagonal e fiz o repicado aqui, fiz o repicado, ou na linha horizontal fiz o repicado, se eu vou e corto reto, eu tirei aquilo que eu fiz. Deu para entender ou não? Então sempre é interessante, pelo menos nos meus trabalhos, nos meus cortes, eu sempre gosto de fazer a base dele toda, fazer toda a base do corte, desenhar mesmo ali e posteriormente eu fazer o meu desfiado, meu repicado, porque a base já está pronta, entendeu? Então você pode repicar e desfiar posteriormente. Isso é que é interessante a gente estar falando aqui. E dentro disso, pessoal, a importância da cliente, ela ter a postura de fato mais adequada para você, porque ela que tem que baixar a cabeça aqui, ó. Não sou eu, o cabeleireiro, que vai estar movimentando. Ela vai baixar a cabeça aqui e de fato me dá a posição adequada para eu fazer a entrada da mão, para eu fazer a mecha ali. Eu vou estar penteando o cabelo dela. Se eu vou pentear o cabelo dela para dentro, na linha mais côncava, ela que vai estar girando a cabeça aqui, ó. Olha que legal, tá? Eu gosto muito de mostrar esse estilo, né, de corte aqui em cabeça de boneca, porque fica até mais prático mesmo. Você que sabe, que está começando a fazer um curso agora, você vai levar sua mãe, levar sua tia, aí o profissional está lá te mostrando lá, a pessoa passa 40 minutos com a cabeça aqui, 40 minutos com a cabeça aqui, você não tem condições, né? Então gosto muito de mostrar também dos meus cursos, quando eu estou dando algumas lives, falar muito sobre os cortes, porém em cabeça de boneca, né, não humana, para que dessa forma a gente consiga ali fazer as interpretações. Aqui eu fiz, tá, a divisão. Tem pessoas que têm uma sensibilidade de ter que estar dividindo o cabelo mexinha por mexinha. Tem alguma coisa errada com isso, Valber? Não tem nada de errado com isso.
tá bom? Você pode fazer o penteado aqui, ó. Eu posso distribuir, ó, uma mecha aqui, tá? Outra mecha aqui e me basear pelo corte de cabelo onde eu vou centralizar a mecha. Eu observo que se eu quero trabalhar com essa mecha e deixando a parte mais alongada para frente, eu tenho que puxar a mecha sempre para o ponto de corte, onde vai ser a iniciação. E dessa forma, tudo que voltar para o ponto de nascimento, ou seja, de distribuição do cabelo, ele vai ficar mais longo. Deu para entender ou não? Então, se eu puxo essa mecha, que a distribuição natural dela está aqui na frente, como está esse cabelo aqui, se eu puxo ele para o ponto de corte, quem viajou mais para chegar no ponto de corte? O cabelo que já está no pivô, no ponto, ou que está na frente, que vai viajar, vai viajar, vai viajar, a chegar ao ponto de corte. Significa que esse cabelo aqui, ele vai ser menos cortado. Então, assim, sucessivamente. Você vai ter todo esse cabelo um pouco mais alongado, ou desfiado, ou repicado, não importa. O que importa, de fato, é que você vai ter uma ligadura, uma ligação entre o que é menor para o que é maior. Legal? Então eu posso sim, ó, posso pegar a mecha, fazer a minha distribuição, ó, elevo aqui, ó. Eu vou cortar com a ponta da tesoura, ó, vou cortar com a ponta da tesoura. Observe que o meu dedo, ele está praticamente em uma linha diagonal, ó. Eu vou trabalhando aqui, ó. Ok? Esse cabelo, quando eu vou cortando, a partir do momento que eu faço a elevação, esse cabelo aqui vai ficando menor e, consecutivamente, um vai empurrando o outro, vai empurrando o outro, e aqui eu vou ter a minha linha maior. Significa que eu vou deixar esse comprimento. E assim, sucessivamente. A grande ideia, ou sacada, a gente pode dizer assim, é que se eu quero que esse cabelo fique mais alongado na parte da frente aqui, né, no queixo, que ele venha um pouco mais alongado, eu tenho que elevar todas as mechas para dentro da arcária da cabeça. E dessa forma eu tenho uma melhor distribuição. Eu falo muito porque é muito importante as pessoas estarem muito atentas, né, sobre essa questão de distribuição e a questão de elevação, trazer uma mecha para o ponto, para o pivô. E aí você vai conseguir, de fato, ter um entendimento melhor. Eu vou puxar um pouquinho essa mecha aqui, ó, para dentro, ó. Valber, se eu puxo para fora, o que é que eu vou estar fazendo? Se essa mecha é o meu pivô, o meu ponto aqui, ó, de partida, ela é a parte do centro, aqui, ó. E eu quero que todo esse cabelo aqui, ele fique mais alongado na frente, eu tenho que trazer todo ele para dentro. Porque, como a gente falou agora há pouco, todas as vezes que eu trago esse cabelo para dentro, quando ele voltar, ele vai voltar mais alongado. Independente se você desfiou ou se você repicou. Legal? Mais uma vez, eu vou trazer para dentro aqui. E vou, observe que cada vez mais que eu trago para dentro, eu vou cortando menos cabelo aqui, ó. Ó, menos cabelo eu vou cortando. Cada vez mais que eu trago para dentro, eu vou cortando menos cabelo. E esse cabelo, quando voltar aqui, ele vai voltar mais alongado. Depois disso, a gente seca o cabelo e vai fazer algumas aferições. A mesma coisa aqui, ó. E aí tá, vou virar um pouquinho para cá agora. Acho que fica legal aqui. Legal? Faltou minha bombinha aqui. Acho que ela tá ali. Mas é assim mesmo. Eu vou pegar aqui, ó. Esse cabelo, ó, eu vou trazer para dentro aqui, ó. Observe que o lado direito eu puxei para dentro, o lado esquerdo também eu puxo para dentro aqui, ó. Ó. Puxo para dentro e eu já vou também dividindo aqui, ó. E vou subindo a mecha aqui, ó. Ó. E vou repicando, ó. A mesma forma aqui, ó. E vai tirando o comprimento, vai ficando, eu vou tirando a mecha que eu vou repicando aqui, ó. Lá, e vou subindo aqui, ó. E vou, ó. E dessa forma eu vou ter um cabelo um pouco mais emborcado aqui. E o tamanho, ele vai ficando. Depois, posteriormente, eu posso puxar esse cabelo aqui, ó. E sem cortar reto, ó. E sim com repicado, eu vou fazendo a base dele aqui, ó. Eu vou fazendo a base dele aqui.
E assim sucessivamente, ó. Eu vou fazendo a base dele. Puxo aqui e vou fazendo a base dele aqui. Ok? Mais uma vez eu penteio aqui e vou observando que eu tive todo o contexto aqui, ó. Eu puxo aqui, vou no centro agora, que foi onde eu cortei, ó. Ele ligou. Ok? Mais uma vez, ó, vou puxando aqui no ponto de partida, no pivô. E eu vou, então, na hora de finalizar, eu vou modelar o cabelo e vou perceber que ele está todo repicado e dessa forma eu vou manter o comprimento definido com a cliente, o repicado que ela quis e o movimento que eu quis dar à minha cliente. Dentro dessa forma, por isso que eu sempre falo que esse estilo, esse corte, essa forma de eu estar passando aí para você nessa live, ele independe de tamanho, tá? Então tudo que eu fiz aqui pode ser um cabelo médio, pode ser um cabelo curto ou pode ser um cabelo mais longo, sim ou não? Então você pode dar esse movimento na cliente que você, cara, quiser, você pode criar, nós cabeleireiros somos criadores de imagem, então você pode dar esse contexto, essa imagem aqui. Só que para ter um corte parecido com alongado mais na frente, como chamamos de long bob, uma variação de nuca, obviamente que eu vou ter que ter o cabelo mais curto, sim ou não? Mas eu posso fazer o mesmo movimento, Valber, em um cabelo mais longo. Qual o movimento que eu vou ter? Isso você só vai conseguir fazer e observar quando você executar o corte. Você vai ter o mesmo movimento aqui, só em um cabelo um pouco mais alongado. Esse estilo de corte em cabelo mais alongado usava-se muito na década de 80, na década de 90, ou seja, esses cortes eles voltam, né? A tendência sempre está voltando aí para você. Dessa forma a gente vai conseguir perceber quais são os cortes atuais e quais são aquelas variações que podem voltar. Então tudo é interessante você perceber que começa pelo mapa do corte, ou seja, por aquilo que você quer perceber e interpretar para a tua cliente. Porque fazer um corte em um cabelo já pronto, em um cabelo, quando eu falo pronto, é um cabelo com todas as ligações, como eu falei aí inicialmente na nossa live aí, por igual. Mas imagina a cliente quer esse estilo de corte aqui, só que ela está com a nuca curta, as ligações das têmporas alongada e a parte da frente, da franja ali, né, da frontal ali, curta. Então assim, vai ficar difícil você fazer esse corte. Então você tem que entender e aí sim, você vai ter que interpretar e preparar esse cabelo que a gente está falando aqui para posteriormente você usar aquilo que ela quer. Deu para entender ou não? Então, isso é muito importante nós profissionais cabeleireiros entender que não é eu fazer um bom corte. Existe bom corte, um excelente corte, Fábio? Claro, tudo une ao cabelo, a estrutura da cliente, a minha tesoura, o momento que a cliente está. Então tudo isso pode fazer com que esse corte saia maravilhoso ou não. Então isso é muito interessante a gente perceber e de fato montar toda a sua cliente de acordo com essa interpretação visual que você tem na mão. Aí é importante, de fato, você ali ter esse feedback aí com a sua cliente. Eu costumo dizer que para nós profissionais cabeleireiros, que estamos aí já em grandes jornadas há mais de 15, 20 anos, é muito importante a gente ter um contexto de um corte de cabelo, porque nem sempre, pessoal, você vai em 5 anos, 10 anos ter um excelente corte de cabelo, sem você ter toda a estrutura conceitual nas tuas mãos. Por quê? Geralmente quando se começa a ser um cabeleireiro de corte, ele geralmente começa por máquina. Né? Vai fazer um corte com a máquina e ele começa ali fazendo um corte de máquina. Aí a partir do momento que ele vai se aperfeiçoando ali, ele fala, agora eu não quero mais cortar cabelo masculino, agora eu quero fazer e me aperfeiçoar em corte feminino. Aí ele vai pegar toda a gama, cabelo cacheado, cabelo volumoso, cabelo liso, cabelo asiático, várias etnias de cabelo, para aí ele ganhar gordura, ou seja, ele ganha esse conhecimento e levar aquele conhecimento para o dia a dia no salão de beleza. Porque eu costumo dizer que quando você erra em um corte, você frustra a cliente e muitas vezes você se frustra. Tenho colegas cabeleireiros, grandes profissionais cabeleireiros e também pessoas que estão começando, têm muito medo de fazer o corte. Eu acho que foi alguma situação que aconteceu com esse profissional, que ele tem medo de executar o corte.
Então, assim, dentro disso é muito importante você estar se aperfeiçoando, né, para que você possa tirar esse medo e entender que um corte de cabelo, ele não só é conceitual, tá, mas ele é importante para a tua formação, para o caráter profissional teu. Então, dessa forma, você vai ter algumas diferenciações. Eu costumo dizer que eu, você, professor cabeleireiro, a gente tem que ter diferenciações radicais. Então, se eu quero trabalhar com coloração, eu tenho que ir fundo nas colorações. Se eu quero trabalhar com mechas, eu tenho que ir fundo nas mechas. Mas o corte de cabelo, você, profissional, tem que ter e tem que, de fato, conhecer um pouco aí essa estrutura. Então, pessoal, quero agradecer aí você, né, como eu falei para você aí na nossa lives anteriores, né, para não desgastar muito, né, todo o tempo, eu sei que isso é muito corrido, as nossas lives levam no máximo 30 minutos, de 20 a 30 minutos, e na próxima live a gente vai finalizar aqui esse cabelo para você entender de fato todo esse contexto do corte e essa diferenciação radical para você, ok? Um beijo no coração, Wagner Marinho. Hoje a gente mudou aqui um pouco o cenário, tá bem mais equipado, então isso é para você com todo carinho, tá bom? Valeu, um abraço, encabelados aí, só assistir.